Eu tô tentando escrever isso sem tremer, mas é difícil. Parece que meu peito tá cavado, como se alguém tivesse arrancado um pedaço dele e deixado o buraco aberto. A verdade é que até agora eu não consigo acreditar no que fizeram com a Mari. Minha filha. Minha menina. Ela tem 18 anos, sim. Mas é a filha que eu pari, criei, protegi com cada pedacinho de mim. E jogaram ela num país em alerta vermelho como quem manda uma encomenda errada pelos correios. Tudo começou com a viagem que eu planejei com tanto carinho. Ia ser nosso reencontro de verão. Família toda junta, matar a saudade, aquelas conversas que viram madrugada. Eu escolhi até as empanadas que a gente ia dividir na escala em Madrid, da marca que ela adorava quando era menor. Lembro de ter mandado mensagem para Clara uns dias antes. Vai ser especial, né? Mari tá animada. Ela respondeu com um emoji de coração. Ha 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 ha. Emoji. Se eu soubesse. No dia da viagem, eu precisei resolver uma pendência de trabalho e acabei ficando de ir depois, no dia seguinte. A Mari foi com a Clara, o Paulo e os filhos deles. Meus sobrinhos, Lucas e Bela. Confiei. Afinal, família, né? Que ingenuidade. Chegaram no aeroporto. Tudo certo até então. A Clara deu um abraço na Mari, entregou um envelope branco e disse: cartão de embarque e voucher do hotel, querida. Vai dar tudo certo. A Mari mandou uma foto sorrindo no grupo da família, segurando o envelope. Tô indo, ela escreveu. A última mensagem normal que eu recebi dela. 45 minutos depois, meu celular apitou. Era um áudio dela no WhatsApp, tremido. Chorando, mas tentando segurar. Uma mistura de medo e incredulidade na voz. Mãe, eles estão rindo. Me mandaram para um lugar. Não é Madrid, é Aljaura. E, mãe, o voo não tem volta. Eu não tô com meu passaporte. Parei de respirar. Eu juro, o chão saiu debaixo de mim. Coloquei o áudio para repetir, umas 5, 6 vezes. Só conseguia escutar aquele "eles estão rindo". Depois fui ver o stories do Paulo. Tava lá ele com a Clara, Bela e Lucas, rindo e comendo pizza. Noite de jogos em família, o desprezo, a frieza, os filhos dando risada no fundo, a Clara com uma taça de vinho na mão. Eles sabiam exatamente o que tinham feito. A Mari tinha embarcado para um dos poucos países que o Itamaraty pintou de vermelho escuro no mapa. Não viaje sob hipótese nenhuma. Aljaura. Um lugar que eu só conhecia das manchetes de sequestros, conflitos e gente sumindo sem explicação. E eles jogaram ela lá como se fosse um reality show. Só que a vida da minha filha não é entretenimento de ninguém. Quando fui procurar o bilhete dela na reserva da agência, descobri que o trecho de volta havia sido cancelado. A reserva tinha sido alterada no nome do Paulo, e a justificativa era mudança de itinerário familiar. Sem o meu conhecimento. Sem minha autorização. E detalhe, o consentimento de viagem internacional assinado, pasmem, levava meu nome. Assinado com uma letra que nem se parece com a minha. Forjaram. Tiveram a audácia de forjar meu nome num documento oficial. O passaporte dela sumiu misteriosamente antes do embarque. Segundo a Clara, ela deve ter deixado cair. Claro, porque é super comum um adolescente perder um passaporte justo antes de embarcar num país instável, né? Quando entrei em contato com a companhia aérea, fui informada de que, como a Mari já havia passado pela imigração e embarcado, não havia mais responsabilidade da companhia sobre o passageiro. Eu quis quebrar o telefone na parede, mas respirei fundo. Eu não podia me permitir desmoronar. Não ali. Mandei um e-mail imediato para a embaixada americana em Aljaura, às 23h07. Às 23h09 eu já estava lendo, com os olhos ardendo e o coração explodindo, os estatutos internacionais sobre recuperação de reféns, tráfico humano e sequestro parental. Gente, juro, nunca pensei que eu ia precisar entender sobre isso na prática. Fui descendo os artigos de leis, copiando trechos, colando no bloco de notas, tentando montar algum plano. No meio da madrugada, parei de pensar como mãe.
Vesti a armadura. Virei estrategista. Colei post-its coloridos na parede do quarto do hotel, cada um com um item diferente. Passaporte falsificado, consentimento forjado, companhia omissa, destino em alerta máximo. Usei marcadores vermelhos, amarelos, azuis. Organizei ligações, documentos, possíveis aliados, porque sim, eu ia trazer a Mari de volta, nem que fosse com a força do inferno inteiro nas costas. E ao mesmo tempo que eu montava meu plano, sabia que cada segundo ali podia ser o último seguro para ela. Ela estava num lugar que ninguém entra. Nem o Google Maps dava a imagem atualizada do aeroporto. Patrulhas com fuzil, revistas aleatórias, toque de recolher. A Clara, o Paulo, eles achavam que tinham feito uma brincadeira de família. Achavam que era engraçado, que iam rir disso no Natal, que eu ia gritar, chorar, fazer escândalo. Mas não, eu não gritei, eu não chorei, eu agi. E ali, entre um post-it e outro, com a tela do notebook ainda piscando o e-mail da embaixada sem resposta, eu jurei que isso não ia passar batido. Eles não sabiam, mas a máquina que eles mesmos usaram para ferrar a minha filha agora estava sendo usada contra eles. A Mari ainda não sabia, mas as engrenagens já estavam girando. E o nome dela já tinha sido incluído no alerta diplomático do consulado. A partida tinha começado, e dessa vez não ia ter emoji para suavizar. Foi na manhã seguinte que eu decidi entrar no grupo da família. Aquele mesmo grupo onde antes a gente combinava quem levava a sobremesa para o Natal, onde a Clara mandava foto de bolo e dizia, feito com amor. E a Bela mandava vídeo dos treinos dela de yoga. Abri ali esperando silêncio, talvez algum pedido de desculpa, qualquer sinal de arrependimento. Mas o que eu encontrei me embrulhou o estômago. Bela tinha postado um vídeo, no grupo, sem vergonha nenhuma. Um Reels de 15 segundos, filmado escondido, com legenda. A carinha dela quando percebeu que não era Madri Cac. A Mari, no vídeo, estava parada, segurando o bilhete de embarque, a expressão meio travada, tipo quem levou um tapa sem saber de onde veio. E ao fundo, a risada deles, rindo alto, debochando, como se ela fosse um personagem de pegadinha de TV. A legenda ainda vinha com uns emojis, e o Lucas, aquele moleque sem noção, respondeu embaixo. Mano, foi hilário. Tava segurando pra não rir na hora, quase explodi. Bela. Ela tava pálida, sério. Parecia que ia desmaiar, caca. Paulo. Melhor coisa que fizemos esse ano. Fechei o celular e fiquei parada no sofá. Juro por Deus, eu senti o sangue ferver. A garganta travou. Mas nem chorar eu consegui. Era como se eu tivesse ficado congelada. Uma mistura de raiva, dor e vergonha. Porque eu confiei neles. Eu botei minha filha nas mãos dessa gente. E eles transformaram isso num espetáculo. Comecei a printar tudo. Cada mensagem, cada emoji, cada frase imbecil que saía da boca deles. Gravei a tela com tudo que estava no grupo, porque aquilo não era só crueldade, era prova. E eu ia usar cada vírgula contra eles. Não demorou muito para os vídeos irem parar fora do grupo. Bela postou o trecho no TikTok também, com uma música engraçadinha de fundo e o título. Quando sua prima acha que vai para Madrid, mas vai pro meio do nada. Teve gente que deu risada. Teve gente que comentou, genial, kkkk. Mano, isso é de um nível de trollagem A+. Ela tem 18, que drama. Outros começaram a questionar. Mas ela sabia? E se der ruim? Mas a maioria, rindo. Gente que nem conhecia a Mari. Rindo de uma menina presa num aeroporto de um país com toque de recolher, sem passaporte, sem documento, sem rota de fuga. Eles viralizaram a tragédia da minha filha. Como se fosse um meme. Eu já tinha mandado aquele vídeo para 3 advogados. Um deles, amigo meu desde os tempos da faculdade, me ligou quase que no mesmo minuto. Isso aqui é sério, viu? Você tem material para abrir uma ação pesada. Tráfico por dolo, exposição indevida, calúnia e mais uma meia dúzia de coisas que a gente pode levantar. Mas vai com calma, junta tudo. Respira e documenta. Respirar. Tava difícil, mas documentar, eu tava virando especialista.
A Mari ficou quase 30 horas no aeroporto. Dormiu sentada num banco de metal, usando a mochila como travesseiro. Me mandava áudios quando o Wi-Fi resolvia funcionar. A conexão era instável. O sinal caía toda hora. Ela falava baixo, tipo sussurrando. Mãe, ainda tô aqui. Eles me perguntaram do passaporte de novo. Fingi que estava doente para não me levarem para aquela salinha. Tem um segurança que não para de olhar para mim. Não tô comendo nada desde ontem. Tô com medo, mas tô tentando não parecer. Cada áudio me dava um nó no estômago. Eu só pensava, e se levarem ela? E se alguém inventa uma acusação? E se ela desaparece? Respondi tudo o que podia. Dava instruções curtas, práticas. Não assina nada. Não entrega nada. Fica perto de onde tem câmera. Só sai do portão com alguém da embaixada. A Mari cresceu depressa nessas horas. A voz dela mudou. Deu para perceber. Ela estava tentando segurar a barra como podia. Eu escutava o choro engolido no final de cada áudio. E aquilo me matava por dentro. A salvação veio de onde eu menos esperava. Uma mulher chamada Lina, enfermeira voluntária, se apresentou assim, cruzou com a Mari num dos banheiros do aeroporto. Notou que ela estava sozinha, assustada, e puxou conversa. Lina era americana, fluente em 5 idiomas, e estava indo para um acampamento médico numa vila perto dali. Ela ofereceu um lanche, um pouco de água e, o mais importante, um telefone satelital. Fala com a sua mãe, agora. Mari me ligou daquele aparelho como se estivesse falando de Marte. A voz dela veio clara, forte, mesmo que tremesse por dentro. Mãe, tô com uma mulher chamada Lina. Ela parece confiável, me emprestou um celular tipo de filme. Eu tô aqui, tô firme. Falei tudo o que podia em 2 minutos. Onde esperar, quem procurar, o que dizer. Dei o nome do adido da embaixada, pedi para anotar num papel e pedi também para ela confiar, que eu já estava mexendo os pauzinhos. A Lina deixou um contato do projeto que ela trabalhava. Depois sumiu no embarque. Mas eu nunca vou esquecer o nome dela. Ali, naquele momento, eu virei a chave. Parei de agir como mãe e comecei a agir como leoa com diploma. Abri uma planilha nova no computador. Nomeei de Contra-ataque. Listei todas as empresas em que Paulo e Clara tinham envolvimento. Tracei os vínculos de contas bancárias, CPF e até as viagens que fizeram nos últimos meses. O Paulo tinha investimentos em nome de laranjas. Isso eu já sabia de outras conversas, aquelas que o vinho solta a língua. Conversei com um contato meu que trabalha com inteligência financeira. Ele me prometeu ajudar a mapear os ativos. Deixa comigo. Isso aqui vai virar um dominó. Só empurrar a primeira peça. Também mandei uma nova mensagem para o consulado, reforçando o risco imediato à integridade física da Mari. Anexei os prints dos vídeos, os áudios, tudo. E comprei 2 passagens, uma para mim e outra para o Jace, um segurança privado que já me acompanhou em auditorias delicadas no exterior. Se o governo não fosse rápido, eu ia por conta própria. Já tinha nome de advogado local, já tinha número de emergência, já tinha tudo pronto. Eles acham que fizeram uma pegadinha. Mas vão descobrir, muito em breve, que mexeram com a filha errada, da mãe errada. Porque agora a vingança estava em movimento. E ela vinha com CPF, código penal e endereço certo. E enquanto a Mari segurava o medo do outro lado do mundo, eu carregava a fúria do lado de cá. Eu lembro de ter olhado para o teto, sentada no chão da sala, cercada de papel, notebook, café frio e raiva acumulada no peito. E pensei, eles jogaram sujo, mas eu conheço o tabuleiro melhor que eles. Trabalhei anos com compliance, auditoria, contratos. Sei onde o sistema falha, sei onde ele protege e, mais importante, sei onde ele quebra. Primeira jogada foi acionar o que chamei de linha diplomática emergencial. Mandei um dossiê em PDF direto para uma ex-colega que trabalha como assessora consular. Coloquei no assunto: menor em risco por fraude familiar. Urgente. Sim, tecnicamente a Mari tem 18. Mas com um consentimento falso em mãos e um passaporte perdido que impediu ela de ter escolha, a história muda. E juridicamente,
O buraco é bem mais fundo. Classifiquei como tráfico de pessoa por indução dolosa. Sim, tem esse termo técnico. Aprendi naquela madrugada. Acrescentei também violação de tratados internacionais e risco imediato à integridade física. Ela me respondeu menos de 1 hora depois. Vamos intervir. Já acionamos equipe em campo, mas precisa da liberação das autoridades locais. Isso pode demorar. Demorar? A Mari estava vivendo o inferno em tempo real. Eu não podia depender só da burocracia. Então parti para o plano B. Acionei o Jassy, segurança particular, ex-militar, gente de confiança. Ele já tinha feito escolta em áreas cinzentas da África. Sabe lidar com instabilidade e com autoridades armadas até os dentes. A gente se encontrou no saguão de um hotel discreto, 3 países ao lado de Al Jaura. Ele trouxe uma maleta cinza, daquelas que chamam atenção só por existir. Disse: tenho contato com 2 locais no aeroporto de lá, mas precisamos de cobertura diplomática, nem que seja por baixo dos panos. E foi aí que a sorte virou um pouco. Um dos adidos da embaixada, o Delgado, aceitou uma conversa informal. Sem farda, sem papel timbrado, só olho no olho e voz firme. Isso que estão fazendo com sua filha é um absurdo. Eu já vi coisa feia, mas transformar uma jovem em moeda de piada familiar. Ele balançou a cabeça, indignado. Ele não podia mandar soldados, mas podia mexer os pauzinhos certos. Um e-mail criptografado foi disparado para o chefe de segurança do terminal onde Mari estava, com um pedido especial de acesso para retirada emergencial por equipe autorizada. Isso era o mais perto que eu conseguiria de uma escolta oficial. Delgado piscou e disse: agora é com vocês. Só tenham um plano de saída pronto, e rápido. Enquanto isso, no Brasil, um perito caligráfico, que me deve favor desde o caso da herança do tio-avô doido da minha ex-chefe, analisou o tal consentimento de viagem. A assinatura falsificada estava tosca, mal feita. O P do Paulo, que normalmente sobe reto e gira no final, estava torto e sem pressão. Coisa de amador. O laudo veio por e-mail. Assinatura incompatível com padrões biométricos. Indício claro de falsificação. Recomendamos abertura de investigação criminal. Perfeito. Eu só precisava de um empurrãozinho oficial para acionar a promotoria. O advogado da família leu o laudo e disse: você tem dinamite na mão. Se quiser explodir, é agora. E a melhor parte: se o Paulo falsificou o documento para retirar a Mari do país, ele infringiu uma porção de leis, incluindo falsidade ideológica e uso de documento falso em território internacional. Crimes federais. Coisa de cadeia, não de cesta básica como pena. Enquanto o Paulo achava que a vida dele seguia normal, estava num cartório assinando um novo contrato de empréstimo para a expansão do hotel boutique que eles têm no litoral. Um investimento de mais de 2 milhões, desses que depende de aprovação bancária em tempo real. O que ele não sabia é que, 20 minutos antes da assinatura, eu entrei com uma liminar congelando os bens dele com base em indícios de fraude documental. E pedi um bloqueio cautelar via Banco Central, usando a denúncia protocolada no MPF. O sistema acusou bloqueio automático. Quando o gerente do banco viu, travou o contrato. A câmera do cartório filmou o exato momento em que o Paulo tentou assinar, e o cara do banco interrompeu. Senhor Paulo, houve uma inconsistência no registro do CPF. A operação não vai ser concluída hoje. A cara dele. Eu queria ter visto, mas só de imaginar, já me senti vingada. Às 05h57 da manhã seguinte, a equipe do Jace já estava posicionada. Usando uniforme de transporte aéreo, crachás impressos e um código liberado pelo chefe de segurança do aeroporto, graças ao e-mail do Delgado, eles conseguiram acesso à área interna. A Mari foi chamada para verificação de documento numa sala isolada. Achou que ia ser mais um problema. Mas quando viu o Jace e ouviu ele dizendo: seu resgate chegou, princesa. Bora sair daqui. Ela desabou. Chorou na frente deles todos. E mesmo assim saiu andando com a cabeça erguida. Porque minha filha é braba. Ela embarcou em um voo humanitário poucas horas depois, com um laissez-passer emergencial emitido direto pela embaixada. Ninguém ali se atreveu a questionar.
Eles sabiam que o cerco estava se fechando. Enquanto isso, de volta no Brasil, a Bela teve a conta do Instagram suspensa por conteúdo sensível e denúncia pública de assédio moral e exposição de menor em situação de risco. E o Paulo? Bem, o Paulo descobriu que 3 das contas em nome da empresa dele agora estavam congeladas. Só que eles ainda não tinham ideia do que estava por vir. A batida, a intimação, os nomes nos jornais. A vingança tinha começado, mas o som da sirene ainda estava longe. Por enquanto. Clara abriu a porta com aquele roupão branco que ela ama, toda desorientada. O rosto amassado de quem foi acordada no susto, ainda com cheiro de travesseiro. Mal teve tempo de perguntar quem era. 2 federais e um investigador particular, o mesmo que me ajudou anos atrás a desmontar aquele esquema de sonegação de uma empresa de tecnologia, estavam plantados na frente da casa deles. Um deles só disse com a voz seca e profissional: "Senhora Clara, temos um mandado. Por favor, não tente obstruir." Atrás, o Paulo apareceu correndo pela escada, de cueca e camisa social aberta, segurando o celular como se fosse um escudo. Cara de quem dormiu com tranquilidade e acordou num pesadelo. A casa deles, aquela mansão cafona com escada de mármore e lustre ridículo de R$40 mil comprado em Miami, virou cenário de apreensão. O alarme ainda piscava, mas ninguém ousou desativar. Os agentes entraram sem cerimônia, direto para o escritório. Computadores, HDs externos, documentos da empresa e até os cadernos de anotação da Clara foram levados. E eu? Eu recebi a notificação no e-mail, do próprio advogado que acompanhava a diligência. Mandado cumprido com sucesso. Recolhidos dispositivos, documentos e arquivos em nuvem. Preservada a cadeia de custódia. A justiça, quando quer, age rápido. E quando ela vem embalada com sangue nos olhos, não tem biombo de luxo que segure. No mesmo dia, fim da tarde, os 4, Clara, Paulo, Bela e Lucas, foram conduzidos para prestar depoimento. Não presos ainda, mas naquelas entrevistas formais com presença obrigatória. Sala gelada, luz branca, ar-condicionado no talo. Aquele clima de que algo muito errado aconteceu, mas ninguém quer ser o primeiro a admitir. A Clara entrou armada de uma maquiagem apressada e um ar de vítima que quase me deu ânsia. Sentou-se e começou o teatrinho. Foi só uma brincadeira. A menina é maior de idade. A gente achou que ela precisava viver. O delegado, sem levantar os olhos do relatório, interrompeu. A senhora falsificou um documento oficial? Sim ou não? Silêncio. O Paulo bufou. Olhou para ela. Bela chorava. Literalmente. Maquiagem derretendo, cílios desgrudando. Eu só filmei. Eu nem sabia para onde ela ia de verdade. Lucas soltou. Gente, foi zoeira. Era só uma trollagem. Nessa hora, o promotor que acompanhava soltou uma das frases mais bonitas que ouvi naquele dia. A fronteira entre zoeira e crime é o que a gente vai determinar agora. E pelo que temos aqui, vocês passaram correndo do lado errado da linha. Cada mensagem printada, cada emoji, cada vídeo com a Mari assustada e eles rindo. Tudo impresso, timbrado, catalogado. A sala, que começou com risadas nervosas, foi ficando muda. O ar ficou denso. A ficha, finalmente, começou a cair. Enquanto eles tentavam salvar o que restava de dignidade, os sistemas bancários já faziam o serviço de acabar com o resto. As contas do Paulo, congeladas. O hotel da família, em investigação. A parceria de Clara com uma linha de cosméticos, cancelada em 12 horas. O Instagram da Bela, invadido por comentários de ódio. Cúmplice de sequestro, monstro, invejosa de prima. Até a assinatura digital da empresa que eles usavam para fechar contrato foi suspensa. E a cereja do bolo, o carro da Clara, um SUV de luxo com placa personalizada, foi apreendido por suspeita de compra com recurso ilícito. Tudo aquilo que eles usavam para ostentar começou a desmoronar em tempo real. O que me surpreendeu foi que nenhum deles parecia entender o tamanho do estrago. Achavam que iam sair com uma advertência e uma bronca. Não entenderam que estavam numa avalanche
que só estava no comecinho da ladeira. Na manhã seguinte, os prints dos depoimentos vazaram. O repórter de um site grande de notícias conseguiu acesso aos vídeos das audiências e publicou uma matéria com o título: Influencer e família são investigados por sequestro disfarçado de pegadinha. A internet, claro, caiu matando. Vídeos de react, análises de advogados no YouTube, hashtags como Justiça para Mari e Crime de Família começaram a subir nos trending topics. Até aquele youtuber famosinho que comenta casos polêmicos fez um vídeo de 50 minutos explicando toda a trama. Usaram os vídeos da Bella como prova viva da crueldade. Frame a frame. Pararam na cara da Mari no momento em que ela vê o destino errado. Gente chorando nos comentários. Gente revoltada. Gente querendo saber onde estavam as autoridades. Mas o melhor momento foi quando alguém resgatou um vídeo da Clara, de 3 meses antes, dizendo em uma live: Família é sobre confiar. Eu ensino isso para os meus filhos. A hipocrisia estampada em 4K. E todo mundo vendo. 2 dias depois, com tudo ainda fervendo, nos reunimos na casa da minha avó. Era a tal mediação familiar, convocada pelo advogado deles como tentativa de reduzir danos, tentar algum tipo de acordo antes do processo explodir de vez. Mesa posta, mas ninguém com fome. O ar estava pesado, gelado como a água na jarra. Eles chegaram cabisbaixos, encolhidos. Paulo de terno amassado, Clara sem maquiagem, Bella com os olhos inchados, Lucas sem celular na mão, o que para ele era o maior castigo. Sentaram na outra ponta da mesa. O advogado deles fez a introdução. Tentou suavizar. Falou em mal-entendido, em excesso de zelo mal direcionado, em intenção sem dolo. Jura? Eu ouvi tudo, calada. Deixei falarem. No final, abri minha pasta e coloquei sobre a mesa 2 documentos. Primeiro, uma proposta de acordo. Exigia confissão formal em vídeo, pedido público de desculpas com aceitação de culpa, indenização integral para Mari e transferência do fundo familiar de herança para o nome dela. Segundo, a petição do processo criminal, já pronta para ser protocolada, com provas anexas. Paulo leu e engoliu em seco. Clara apertou o braço dele. A Bella chorava, mas dessa vez não havia plateia para curtir. Assinaram. E quando Clara tentou falar, balbuciando, a gente só queria que ela crescesse. Eu me levantei, olhei nos olhos dela e soltei. Ela cresceu. Mas foi longe de vocês. Saí da sala sem olhar para trás, porque ali, naquela mesa, o que eu servi foi justiça. E eles comeram calados. E ainda tinha muito mais por vir. 6 meses depois, eu estava sentada num banco gelado de madeira, na 3ª fileira da audiência, com o coração disparado e a palma da mão suando como se fosse a primeira vez que eu estava enfrentando tudo. Mas não era. Era o final. Ou pelo menos parecia. Paulo, Clara, Bella e Lucas entraram no tribunal acompanhados de um advogado novo. O antigo abandonou o caso quando viu o tamanho da repercussão. Os 4 tinham olheiras fundas e roupas sérias que tentavam passar uma imagem que não colava mais em ninguém. Paulo olhava para o chão. Clara tentava manter a postura, mas os ombros entregavam. Bella não tocava mais em celular na frente de ninguém. E o Lucas, que antes era todo engraçadão, agora parecia um estagiário nervoso no primeiro dia de trabalho. A promotora leu as acusações com voz firme, mas sem teatrinho. Tráfico por engano doloso, falsificação documental, exposição indevida, abuso psicológico e risco à integridade de pessoa vulnerável em país com status de alerta internacional. Teve um momento em que o juiz pediu para reproduzir o vídeo da Bella, aquele do aeroporto, com a legenda escrota e as risadinhas no fundo. Colocaram no telão. A imagem da Mari congelada, com a passagem na mão e o rosto começando a desmoronar, paralisou o ambiente. Ninguém riu. O silêncio foi um soco no estômago coletivo. A defesa tentou usar o velho discurso de "foi uma brincadeira que saiu do controle". Só que ninguém ali estava comprando isso. Nem o juiz, que parou a fala do advogado com uma frase direta, como uma martelada. "O que os senhores chamam de brincadeira
O Estado reconhece como crime. A gente só tava brincando. Na saída, claro, repórter em cima. Flash, microfone, celular, pergunta atravessada. Clara se encolheu. Paulo tentou passar direto, mas alguém cravou o microfone bem na cara dela e soltou. Arrepende do que fez com a própria sobrinha? E ela, talvez por reflexo ou nervoso, ou só por ser ela mesma, soltou com a voz meio falha. A gente só tava brincando. Essa frase virou meme, no mesmo dia. Só tava brincando explodiu nas redes. Teve montagem, piada, dublagem. Mas teve também muito ódio. Gente indignada. Gente dizendo, essa frase é o resumo de tudo que tá errado no mundo. Até que a própria Bela fez um vídeo tentando explicar o lado dela. De maquiagem leve, num quarto neutro, dizendo que foi mal interpretada, que nunca quis machucar a prima, que a internet é cruel. Cruel? Minha filha dormindo no chão de aeroporto militarizado sem passaporte era o quê? Diversão? As redes dela foram invadidas de novo. Perdeu patrocínios, contrato com marca de roupa evaporou e uma escola de influenciadores digitais tirou ela da programação de um evento. O Lucas sumiu das redes, literalmente. A ficha, se é que caiu, já tinha despencado tarde demais. Quando chegou a hora do depoimento da Mari, eu tremi. Mas ela não. Entrou com o cabelo preso, uma roupa simples e o olhar mais firme que eu já vi na vida. Subiu no púlpito e respirou fundo. O juiz perguntou se ela estava confortável para falar. Ela respondeu: ninguém está confortável para lembrar de um trauma. Mas a gente fala mesmo assim, porque é necessário. E aí ela começou. Contou como foi embarcar achando que ia para um lugar e descobrir no meio do caminho que estava indo para outro. Falou do momento em que percebeu que estava sozinha num país que não reconhecia, sem passaporte, sem rosto conhecido, sem saber nem se ia conseguir sair viva dali. Descreveu a sala onde dormiu com a mochila de travesseiro. Contou como evitava olhar nos olhos dos policiais para não parecer uma ameaça, como dividiu um lanche com uma estranha e chorou escondida no banheiro para não dar bandeira. Eles tiraram minha segurança, minha identidade, meu direito de escolha. Me transformaram num vídeo engraçado. Mas eu não sou piada. Eu sou ser humano. Eu sou mulher. Eu sou filha. Nessa hora eu não segurei. A lágrima caiu sem pedir permissão. No final, ela disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Me mandaram pro outro lado do mundo para me fazer amadurecer. Pois bem, eu amadureci. Mas longe deles. E sem precisar virar espetáculo. O tribunal ficou em silêncio por alguns segundos. E depois, uma salva de palmas espontânea. Nem devia acontecer, mas ninguém segurou. Meses depois, o advogado do meu pai, o patriarca da família, que tinha ficado em silêncio esse tempo todo, só observando, chamou a gente para uma reunião sobre o testamento. Ele era o tipo de homem que não falava muito, mas quando falava, o mundo parava para escutar. A reunião foi rápida, formal, mas brutal. Pegou uma cópia do testamento original, leu algumas partes em voz alta e depois disse: após os acontecimentos envolvendo minha neta Mariana, entendo que certas pessoas da família não devem ter participação em nada que foi construído com sacrifício e honra. E com uma caneta de tinta vermelha, ele mesmo riscou os nomes de Paulo, Clara, Bela e Lucas da lista de beneficiários. Um por um, sem pressa. E então assinou, na frente de todos. E olhou direto nos olhos da Clara quando disse: o nome dela é Mariana. E ela é minha neta, não material de vídeo. 1 ano depois, quase exatamente do dia em que tudo começou, eu e a Mari estávamos no aeroporto. Terminal 3. Passaportes novos nas mãos. Rosto mais leve, coração com menos pedra. Ela escolheu o destino. Patagônia. Disse que queria um lugar onde tivesse céu aberto, montanha, ar puro. Onde ninguém pudesse confundir liberdade com abandono. Antes de embarcar, ela me abraçou forte e disse baixinho: obrigada por não ter gritado, por não ter desmoronado, por ter me tirado de lá, do jeito certo. E eu, engolindo a emoção, respondi: gritar é fácil.
Difícil é agir em silêncio e fazer barulho só quando importa. O avião decolou, e enquanto eu olhava o mundo ficando pequeno lá embaixo, meu celular apitou com uma notícia. Justiça confirma violação de termos da condicional por casal envolvido em caso de sequestro familiar. Restrições de viagem mantidas. Processos cíveis em andamento. Desliguei o celular. Sorri de canto. E olhei para frente. A vida recomeça mesmo quando a gente acha que só tem entulho. E a vingança? Bem, a vingança já foi servida. Agora era só deixar que ela ecoasse nas entrelinhas daquilo que eles mais temiam. O silêncio. Porque o mundo não esquece. E eu também não.